Continuando nossas aulas de algoritmos aproximativos, já vimos na aula passada a primeira parte de algoritmos probabilísticos aproximativos. São algoritmos probabilísticos, são aqueles que usam um algoritmo ideal chamado RAND, que retorna 0 ou 1, 1 com probabilidade ρ, que é o valor passado como parâmetro, um número entre 0 e 1, ρ, ele devolve 0 ou 1. Tá? Nós dizemos que um algoritmo é alfa aproximativo probabilístico, né? Se a esperança, né, para um problema de otimização, né, se a esperança do valor da solução for maior ou igual a alfa vezes o ótimo, no caso de maximização, e se a esperança no valor da solução retornada for menor ou igual a alfa vezes o ótimo, se for problema de minimização. Tá? Ao invés de ser o próprio valor, a esperança do valor, já que o algoritmo é probabilístico. Tá? Então, seria um algoritmo probabilístico alfa aproximativo, né? Ou uma alfa aproximação probabilística. O alfa é chamado de razão de aproximação esperada. Vimos que, apesar de ser probabilístico ou razão esperada, a gente pode aplicar o método de repetição, né? E obter bons valores. Por exemplo, se um problema de minimização, nós repetimos k vezes o algoritmo e retornamos o mínimo valor. Se for minimização, se for maximização, retornamos o máximo. E vimos que podemos ter bons limites aqui de erro com K repetições, tá? Perfeito. Aplicamos algumas dessas ideias para o problema de satisfatibilidade máxima, o MAXSAT, dado uma fórmula lógica, na forma normal conjuntiva, o nosso objetivo é satisfazer o maior número possível de cláusulas. O problema SAT de decisão é NP completo e o MAXSAT de otimização é NP difícil. O problema 2SAT, a gente sabe, de decisão, cada cláusula tem só 2 literais, no máximo 2 literais. É um problema polinomial, 3SAT em diante é NP completo, mas no caso de maximização, max 2SAT já é NP difícil. Tá? Perfeito. Vimos aqui um algoritmo simples, o algoritmo de Johnson, simplesmente chuta um valor verdadeiro ou falso para cada variável, com probabilidade 1/2. Vimos que, apesar desse algoritmo ser tão simples, se cada cláusula tem pelo menos k variáveis, o número esperado de cláusulas satisfeitas é maior ou igual a 1 menos 1 sobre 2 elevado a k vezes o ótimo. Tá? Perfeito. Tem aqui as continhas. E, pelo fato de poderem existir cláusulas de tamanho 1, aplicando 1 menos 1 sobre 2 elevado a k igual a 1, fica 1 menos 1/2 dá 1/2, 0,5. Se todas as cláusulas têm maior ou igual a k, se k fosse 2, daria 3/4, se k fosse 3, daria 7/8, que já seria muito bom, né? Mas se as cláusulas podem ter quaisquer tamanhos, podem ter cláusulas de tamanho 1, então dá 0,5. Vimos aqui um truque de lidar separadamente com cláusulas de tamanho 1 e achar uma aproximação melhor, 0,618 aproximativo. Ao invés de 0,1/2 para verdadeiro, 1/2 para falso, nós pegamos as cláusulas de tamanho 1, né, tentamos satisfazê-las logo com probabilidade H, maior do que 1/2, e as demais variáveis que não aparecem em cláusula de tamanho 1, nós chutamos um valor verdadeiro com probabilidade H, esse mesmo H, probabilidade maior do que 1/2. Vimos aqui que conseguimos fazer aqui uma continha, resolvendo aqui essa equação de segundo grau, 0,618 é melhor do que 0,5, né? Ou seja, o problema aqui são as cláusulas de tamanho 1. Vamos ver aqui tem aqui um outro algoritmo que nós vimos, o algoritmo de Guemans e Williamson, é o MAXSAT GW. Guemans, G para Guemans, W para Williamson, que tem a ver com essa relaxação da programação inteira. Essa programação inteira, ele resolve exatamente o problema, só que é exponencial, né? A menos que pegue um NP, fazendo uma relaxação, permitindo variáveis tendo quaisquer valores 0 ou 1, entre 0 ou 1, depois aplicando aqui a técnica do arredondamento probabilístico, aqui está o arredondamento probabilístico, se o valor da variável deu 0,3, tem mais probabilidade de ser 0. Se deu 0,9, tem mais probabilidade de ser 1. Fazendo aqui um arredondamento probabilístico, fazemos aqui uma continha, chegamos num bom fator de aproximação esperado. Se cada cláusula tem, no máximo, ao invés de pelo menos, né, no máximo k variáveis,
nós chegamos nessa fator de aproximação aqui. Opa, não estou conseguindo fazer reto. Pronto. 1 menos 1 sobre k elevado a k. Tá? Ok. Aqui tem as contas, bonitinho. Como 1 menos 1 sobre k elevado a k, fazendo o limite tendendo a infinito, dá 1 sobre e, esse valor nunca passa 1 sobre e, fazendo 1 menos isso, 1 sobre e é 0,37, 1 menos isso dá uma 0,63 aproximação. Então, melhoramos de 0,5, né, aqui, para 0,618, e agora 0,63. O problema aqui do Maxat GW são as cláusulas grandes, e do Maxat Johnson são as cláusulas pequenas. Aqui está uma tabela interessante que mostra o seguinte, ó, o Maxat Johnson, quando as cláusulas têm tamanho 1, 1 meio, e o Maxat GW é 1, o fator de aproximação esperado. Quando as cláusulas têm tamanho 2, 3 quartos, 3 quartos, deu empate. Quando as cláusulas têm tamanho 3, o Maxat Johnson já é melhor do que o GW, e 4 é melhor ainda. Então, podemos fazer aqui um algoritmo combinado, né, que simplesmente executa os dois, independentemente, e retorna aquele que dá o maior número de cláusulas satisfeitas. Tá? Essa combinação dos dois dá uma aproximação de fator 0,75, que é melhor ainda. Aqui fizemos as contas e a ideia é justamente tirar a média desses dois. Aqui nas contas é o que acontece. 1 meio mais 1 dá 3 meios, sobre 2 dá 3 quartos. 3 quartos mais 3 quartos sobre 2 dá 3 quartos. Esses dois aqui batem em cima da aproximação 0,75. E a partir daqui, essa média vai dar maior do que 0,75. Tá? Isso é o final da aula passada. Só que, como terminando na aula passada, essa aproximação 0,75 é uma aproximação, um algoritmo aproximativo probabilístico. Será que a gente consegue de mesmo fator que não seja probabilístico, mas seja determinístico? Sim, a gente consegue aplicando a ideia de desaleatorização, que dá para fazer em alguns casos, né? Em muitos casos, é possível converter um algoritmo de aproximação probabilístico em um determinístico, com uma razão de aproximação igual à razão esperada do algoritmo probabilístico. Isso é interessante. Isso pode ser feito através do método das esperanças condicionais. Esperança condicional é um conceito básico de probabilidade, eu não vou explicar aqui, mas a gente, no meio das contas aqui, eu posso dar uma ideia para quem não está lembrando, né? Para aplicá-lo, precisamos saber calcular eficientemente certas esperanças condicionais, que dependem do problema em foco. Esse é o cerne do processo de desaleatorização de um algoritmo probabilístico por esse método. Ilustramos o método aplicando ao algoritmo Maxat-Johnson. Obtemos como resultado a seguinte 0,5 aproximação polinomial determinística. Tá? Determinística agora. Maxat-Johnson desaleatorizado. Tá? Dessa vez é importante passar as cláusulas. Antes você passava só as variáveis, né? Agora estamos passando as cláusulas também. Seja D um conjunto das cláusulas, a princípio. Esse conjunto D vão ser as cláusulas que ainda não estão satisfeitas. No início, são todas, né? Para cada variável, faça o seguinte. Vamos precisar de um algoritmo auxiliar, que eu já vou mostrar, que calcula a esperança condicional da variável, assumindo o valor 1 verdadeiro no conjunto de cláusulas. E depois assumimos a variável V como falso no conjunto de cláusulas. E vamos ver quem é melhor. Basicamente, calcula a esperança condicional se a variável for verdadeira. Agora, calcula a esperança condicional se a variável for falsa. Né? Esperança condicionada a V ser verdadeiro, ou a esperança condicionada a V ser falso. Faz essa conta, vê quem é o melhor e assume o melhor. Se for, assume a variável V verdadeira. Se não, assume a variável V falsa. Tá? Agora, a partir daqui, assumimos que a variável V será verdadeira. Então, as cláusulas que têm o V serão satisfeitas, elas vão ser eliminadas do C. Para cada cláusula C em D, se V pertence a C1, quer dizer o quê? Que a cláusula C foi satisfeita. Então, removemos
do conjunto D de cláusulas ainda não satisfeitas. Ou seja, cláusula C satisfeita por V é removida, não é isso? Caso contrário, se a variável V ela pertence ao C0, né? Ou se ela pertence ao C0 de uma certa cláusula, ela não tem chance de satisfazê-la, porque ela foi atribuído verdadeiro, ela está como V barra, né? Então, a cláusula, a variável é eliminada da cláusula. Ela não tem chance de satisfazê-la. Ela está complementada e o valor foi verdadeiro. Caso contrário, a gente coloca falso para variável, para cada cláusula C. Aqui é em D, viu? Está errado aqui, né? Aqui é em D, aqui também é em D. Se V pertence a C0, né? Como eu coloquei falso e ela está complementada, o C0 são as complementadas, então a cláusula D está satisfeita, ok? Então ela é removida lá do conjunto de cláusulas não satisfeitas. Se ela não tiver complementada, a gente remove a variável V lá da cláusula, ok? Porque ela não tem mais chance de satisfazê-la, já que foi atribuído falso e ela está não complementada. Então, fazendo esse procedimento para cada variável e aplicando as esperanças condicionais, agora, para a próxima variável, já vamos estar assumindo que a variável V ou é verdadeiro ou é falso, com esses valores, né? Então, vamos ficar usando isso. Então, a gente faz a conta até no fim, até o fim, né? Na verdade, a gente não precisa nem assumir os valores anteriores, porque a gente já está fazendo aqui alterações no conjunto de cláusulas. Tudo que foi satisfeito pela variável V já foi eliminado, e o que não pode ser satisfeito, ele já foi eliminado das cláusulas também. Perfeito. Então, não depende mais da primeira variável, agora já da segunda variável em diante. No algoritmo acima, D é um multiconjunto, conjunto em que cada elemento aparece com uma certa multiplicidade, né? Nós podemos, em algum momento, ter cláusulas parecidas, iguais até, né? Ok. Qual é o ponto que não está explicado ainda aqui nesse algoritmo? É como calcular essas esperanças condicionais. É o ponto-chave aqui, o método das esperanças condicionais, né? Perfeito. O procedimento auxiliar esperança condicional recebe uma variável V, um elemento I de 0, 0 ou 1, a gente vai assumir que o V ou é 0, falso, ou é 1, verdadeiro, e um multiconjunto D de cláusulas, podem ter cláusulas repetidas, né? Em algum momento a gente pode eliminar algumas variáveis de dentro de uma cláusula e elas acabam ficando iguais. E pseudocláusulas, né? Aqui está explicado o que é uma pseudocláusula. Na verdade, é quando acontece uma situação de eu ficar removendo variáveis de uma cláusula até ela ficar completamente vazia. Ou seja, uma cláusula que não vai poder ser satisfeita. É uma cláusula que vai ficar insatisfeita, né? Com a atribuição com os valores que a gente está dando para as variáveis. Seja xd a variável aleatória cujo valor é o número de cláusulas em D, levando em conta a multiplicidade satisfeitas por uma valoração produzida pelo algoritmo Maxat-Johnson. Tá? Se I é igual a 1, então o procedimento devolve o valor esperado xd, sob a condição que xv é igual a 1. A esperança é condicional de xd dado xv igual a 1. Esse valor esperado a gente escreve assim, esperança de xd dado que xv é igual a 1. Se for igual a zero, então o procedimento devolve esperança de xd, dado que xv é igual a zero. Ou seja, assumindo que a variável v recebeu o valor falso. Né? Então, aqui, ó, procedimento, esperança condicional v e d. A variável v, assumo que ele vai receber o valor i, que é verdadeiro ou falso, e aqui o conjunto de cláusulas d. Calcula a esperança do número de cláusulas satisfeitas condicionado a variável v ter valor i igual a 0 ou igual a 1. No início, a esperança condicional é 0, tá? E a partir daí vamos somando cláusula por cláusula. Para cada cláusula C em D, seja qual o tamanho da cláusula, o número de literais positivos mais o número de literais negativos, C1 mais C0. Já vimos isso, né? Se V pertence a CI, o I é esse I daqui, né? Se o I for 0, se V pertence a C0. Se o I for 1, se V pertence a C1. Então, como eu estou assumindo, estou colocando o valor I, e ele está no CI, quer dizer que ele vai satisfazer a cláusula.
Então, como a cláusula vai ser satisfeita, nós ganhamos aqui uma cláusula satisfeita. Perfeito? Esperança recebe esperança mais um. Ganhamos aqui uma cláusula completamente satisfeita nesse caso. Se não, se V pertence a C1 menos I, por exemplo, se o I for 1, aqui é o C0. Se o I for 0, aqui é o C1, ou seja, se ele pertence, ele aparece lá, mas aparece o contrário, né, do que seria bom. Então, se aqui for falso, ele aparece positivo. Se aqui o I for verdadeiro, ele aparece negativo na cláusula, quer dizer que ele não tem como ajudar ela a ser satisfeita. E a gente vai até, inclusive, eliminá-la depois, né, da cláusula. Então, o que é que acontece? Ele não vai ser contado, é como se a cláusula tivesse K menos, ao invés de K menos 1 elementos agora. Porque a variável V não pode mais contribuir, né? Então, a probabilidade dela ser satisfeita é 1 menos 1 meio elevado a K menos 1, que é 1 menos 2 elevado a menos K mais 1, tá? Por quê? Porque aqui seria a probabilidade das outras variáveis da cláusula, que são K menos 1, serem falsas, né? Que é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, K menos 1 vezes. Agora, se ela nem pertence à cláusula, continua tendo K variáveis lá, que podem contribuir ou não com a cláusula ser verdadeira. Então, com a probabilidade de todas essas K que estão lá dentro da cláusula serem falsas, 1 meio elevado a K, então ser verdadeira 1 menos isso, né? Com isso, fazendo esse somatório aqui da esperança, cláusula por cláusula, nós obtemos a esperança condicional do número de cláusulas satisfeitas, condicionado ao valor VCI, que pode ser 0 ou 1. Ok. Teorema 6.6. O algoritmo Max-Sat-Johnson desaleatorizado é uma aproximação, tem um fator de aproximação 0,5 e é determinístico. Ele não é mais um algoritmo probabilístico, né? Já que é desaleatorizado, né? A demonstração não é muito difícil. Seja xc a variável aleatória cujo valor é o número de cláusulas em C satisfeitas por uma valoração produzida pelo algoritmo Max-Sat-Johnson, o probabilístico mesmo. Como no algoritmo Max-Sat-Johnson xv é igual a 1 com probabilidade de 1 meio e xv é igual a 0 com probabilidade de 1 meio, temos que a esperança de xc é igual, olha só, a 1 meio vezes a esperança de C1 mais 1 meio vezes a esperança dado que é 0, quer dizer, né? Então, por quê? Porque aqui é uma conta simples, você pode, a lei da probabilidade total, né? A esperança de uma variável x é igual a probabilidade, a esperança da probabilidade de x, perdão, a esperança de x é igual a esperança de x dado um certo evento A, vezes 1 meio, vezes a probabilidade do evento A, mais a esperança de x dado o contrário do A barra, né, vezes a probabilidade do evento A barra, tá? O complemento do A. Então, isso aqui é algo bem conhecido, né? Ok, disso concluímos que a esperança de xc não ultrapassa o maior entre as duas esperanças condicionais, né? Então, se a esperança de xc é igual a 1 meio vezes a esperança, dado que o valor é 1, da variável v, mais 1 meio vezes a esperança do valor, dado que o valor é 0, da variável v. Então, se eu pegar o maior das duas esperanças, aqui está a ideia de pegar o maior das duas esperanças, condicionais. A gente calculou essa e tira o maior dos dois. Então, vai ser a esperança de x é menor ou igual a esperança, a maior das duas, né? Ok? Então, a esperança de xc é menor ou igual à esperança de xc dado xv1, onde o xv1 é o valor dado escolhendo o maior das duas esperanças condicionais. Aqui nesse passo do algoritmo, né? Tá? Nós vamos ver o maior das duas esperanças condicionais e escolhemos o valor baseado nisso, né? O valor da variável. Onde o último termo denota o valor esperado de xc, sob a condição que no algoritmo Max-Sat-Johnson atribua-se a xv1 o mesmo valor atribuído no algoritmo Max-Sat-Johnson desaleatorizado, ou seja, aquele tomando a maior esperança condicional. Uma vez fixado o valor de xv1, o mesmo raciocínio vale para as demais variáveis. Agora, a gente vamos tentar para a variável v2, a segunda variável, né?
E aí a mesma ideia, né? A esperança de xc dado xv1, o escolhido pelo desaleatorizado, é igual a 1 meio vezes a esperança do xc dado o xv1 e dado também o v2 recebe falso, mais 1 meio, esperança de x dado o xv1 dado, já escolhido, e dado também o xv2 sendo zero. Tirando o maior dessas duas esperanças condicionais, né, a gente pega que a esperança de xc é menor ou igual a esperança de xc dado xv1, que é menor ou igual a esperança de xc dado xv1 e xv2. É o que está aqui, ó. Né? Porque a gente está escolhendo a maior esperança condicional. A esperança condicional de xc é menor ou igual a esperança condicional, a esperança de xc condicionada ao valor de xv1, né, lá do desaleatorizado, pegando a maior das esperanças condicionais, fixando esse valor. Agora vamos mexer no V2. É menor ou igual a esperança xc dado, né, condicionada xv1 e xv2, onde o xv2 é o lado pegando a maior esperança condicional para a variável v2, e assim por diante até pegar todas as variáveis, esperança de xc condicionada a xv1, xv2 até xvn, onde esses são os valores lá do desaleatorizado, pegando a maior esperança condicional. Ok? Esse valor último é o valor devolvido pelo algoritmo desaleatorizado. Esse aqui é o valor exato do desaleatorizado. E esse valor inicial aqui, esperança, é o valor probabilístico. Né? Como a esperança do algoritmo desaleatorizado é maior, que é maior, que é maior, que é maior do que esse, né? Isso aqui vai ser maior ou igual, né? Ó, o último termo é o número de cláusulas, como aqui é um problema de maximização, isso aqui é maior ou igual a o ótimo, né? Sobre 2, né? O 0,5 aproximação. Então, Maxat-Johnson é pelo menos, acabei de falar aí, 0,5 vezes o ótimo. Então, né, pois a esperança não é igual a isso, então o valor retornado, que é esse valor aqui, o desaleatorizado, é maior ou igual ao ótimo sobre 2. Então, isso é uma 0,5 aproximação determinística, não é mais probabilística, tá? Perfeito, continuando. O tempo de execução é claramente polinomial, né? Aqui é só um para, no esperança condicional, e aqui o algoritmo tem só para percorrendo as cláusulas, né? Para ir mudando as cláusulas. Perfeito. É um pouco surpreendente que desaleatorizações produzam, mesmo sem levar em conta como as variáveis aleatórias se distribuem em torno do valor esperado, um algoritmo com razão de aproximação igual à razão esperada do algoritmo probabilístico. No caso do algoritmo acima, do Maxat-Johnson desaleatorizado, né, o procedimento para o cálculo das esperanças condicionais foi bem simples nesse caso. Em outros problemas, esses cálculos podem ser bastante complicados, inviabilizando o processo de desaleatorização. Aqui é um exemplo mais didático para mostrar como é a ideia do método, né? Aí deu o mesmo fator bonitinho, mas em alguns casos pode ser bastante complicado. Vamos ver já já um exemplo disso. Só para terminar aqui a parte conceitual do capítulo, geradores de números aleatórios. Uma maneira mais geral de definir algoritmos probabilísticos parte de um gerador de números aleatórios no intervalo 0,1. Nessa definição alternativa, substitui-se o algoritmo RAND por um algoritmo ideal RAND-UNI, né, que devolve um número real aleatório com distribuição uniforme no intervalo 0,1. Então, é um número real aleatório. Existem implementações dessa aproximação desse algoritmo RAND-UNI, né? Os conceitos introduzidos no início desse capítulo, algoritmo de aproximação probabilístico polinomial, podem ser naturalmente adaptados para esta outra definição, em que você gera valores aleatórios em 0, 1. Qual a diferença do RAND-UNI para o RAND? O RAND devolve 0 ou 1. Você passa um fator, um parâmetro, né? Perfeito. O RAND-UNI não. Você pede um número aleatório entre 0 e 1. Ok? Mas a gente pode adaptar a definição de algoritmo probabilístico usando essa nova definição RAND-UNI. Em particular, os algoritmos vistos nesse capítulo são probabilísticos polinomiais também de acordo com essa nova definição, pois é fácil implementar RAND-RO, devolve 0, 1, a uma chamada RAND-UNI. O algoritmo RAND devolve 1 se o número devolvido por RAND-UNI for menor que ρ, o
parâmetro e devolve 0 caso contrário, né? Então, dá para implementar o range row usando o range uni. Por outro lado, não se sabe, em geral, converter um algoritmo que chama range uni, um número polinomial de vezes, em um que chama range, um número polinomial de vezes. Então, de certo modo, o range uni é mais geral, né? Por isso é razoável dizer que esta nova definição é uma generalização da original. Ele é mais geral. A desvantagem da nova definição é que ela requer manipulação de números reais, tá?